Hello gamers! Mais um vídeo aqui no canal do Game Over começando aqui, ó. Isso é compromisso, hein? Toda semana estamos aqui para trazer the best content for you. Lo mejor contenido para ustedes. Aqui, ó, hablamos em 3 idiomas aqui, não é mesmo, Sr. Denis? Como? Temos aqui, não precisa nem de legenda automática no YouTube, porque a gente vai tradução ter... simultânea. Exatamente, isso mesmo. Então, já que você tá aqui, independente da língua que você tá falando, a não ser que seja chinês, que a gente ainda não sabe falar, você não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, curtir aqui o conteúdo, compartilhar com seus amigos, comenta aqui também sobre o assunto, porque hoje o assunto é um assunto polêmico aqui. Um assunto polêmico. Muito polêmico, a gente tá muito polêmico esse mês de março, porque as águas de março, eu não esqueci tá, o ditado. As águas de março fechando o verão, mas não tá fechando nada, porque não tá caindo água, e nós já tá estamos em abril, né? nós já estamos em maio, e ainda não fechou esse verão. É o que tem, né, mas enfim, vamos seguindo por aí até onde dá, né, porque somos brasileiros. E, Ângelo, o que a gente vai falar sobre o que a gente vai falar hoje? Que a gente tirou esse tema, assim, aleatório completamente. O que aconteceu? Exatamente. Explique para o telespectador que nos vê. É porque a gente acabou de rejogar uma versão, assim, impressionante de The Last of Us Parte 2, né? A versão remasters, que tem, assim, gente, não... Assim, é muito diferente da versão de PlayStation 2, assim. É um remaster, assim, impressionante. Você fica de queixo caído com tantos detalhes que você não conseguia ver no PlayStation 4. E aí nos bateu, assim, um estalo, uma luzinha que falou assim... Pô, estão filmando a segunda temporada da série, né? E eles vão ter que dar uma enrolada pra poder durar umas 3. Porque como esse jogo é mais comprido, muito provavelmente ele vai ser dividido em 2 temporadas, pelo menos. Então, assim, o que eles podem abordar na segunda temporada de The Last of Us pra fazer ela render mais? Porque tem muitas coisas no próprio jogo que fica só no file, né? Naquele pedaço de jornal velho que a gente acha. Mas não é mostrado. E na série eles vão ter oportunidade de mostrar. Uhum. Então, bora lá aqui falar de 4 coisas que queremos ver na segunda temporada de The Last of Us. Bom, Sr. Denis, o primeiro tópico que separamos aqui é sobre a questão dos lobos lá, né? Que é a facção que domina Seattle no momento em que a Ellie chega lá. Que é como se fossem os vagalumes, assim, para quem não jogou. Só que os lobos, eles são Ctrl-C, Ctrl-V da Fedra, né? Exato. São ditadores, são militudos. Que eles ali, ó, se tivesse eleição ia apertar 17 até o dedo sangrar. É nesse nível, assim. Sim. Mas, assim, a gente vê muito sobre o conflito em arquivos, em diários dos sobreviventes, dizendo a própria Fedra, os soldados da Fedra admitindo a derrota, né, que foi muito difícil para eles conter esses rebeldes, e eles acabaram tomando a cidade. Mas seria muito interessante a gente ver como isso aconteceu, quais foram as estratégias que os lobos usaram, como eles conseguiam armamento para poder combater a Fedra, né, que é uma organização do governo. Então, assim, o que aconteceu nessa época para poder ter dominado o Seattle? Então, eu acho que seria interessante um episódio mostrando essa guerra de Seattle, né? Sim, e também, de repente, pegar ali com esses questionamentos que você acabou de fazer, no sentido de que, será que alguns revolucionários dentro da Fedra já não estavam concordando mais com o que estava rolando? Uhum. E eles falaram, gente, vamos montar aqui... Gente, a famosa Revolução Industrial vem aí, né? O que vamos fazer aqui, a gente não tá concordando com eles, mas também a gente não concorda com os vagalumes, vamos criar nossa própria entidade, nossa própria comoção de pessoas com novas regras, com novos objetivos, o que quer que seja, ou de repente em Seattle a Fedra talvez não tinha um poder tão grande quanto tinha em Boston, então foi mais fácil para eles e eles já estavam em número maior, né? Porque tem esse ponto também. Ou de repente os próprios vagalumes viram que não ia dar e aí se juntou com os lobos efetivamente, né? Porque a gente sabe que a maioria dos lobos eram vagalumes, dos que restaram ali pelo menos, né? Porque eles têm um diálogo... Só os amigos dela.
Não, tem um diálogo que eles falam, tem um diálogo que eles conversam lá, que eles falam assim, você é só mais uma vagalume no meio do rolê aqui. E aí Então quer dizer, então provavelmente foi isso, né? Quando os vagalumes se dissiparam, eles se uniram aos lobos e aí eles conseguiram ter poder de fogo, ter mais soldados pra poder lutar contra a Fedra, né? E tem o. Eu acho que o que eles talvez vão fazer pra dar essa transição, pra não ficar tão jogado assim, talvez eles façam igual fez com aquele episódio do Henry e do irmão dele, que aí tem a turma da mulher doida lá, sabe? E eles lancem um episódio mais ou menos assim, contando ali, de repente, o estopim pra que os lobos dominassem realmente e os vagalumes já eram. Porque entendo também que os vagalumes se enfraqueceram muito depois do rolê do hospital lá, né? Que meio mundo morreu ali, né? Metade dos vagalumes morreram ali, porque, se eu não me engano, durante a missão que você faz pra Marlene lá no primeiro, eles comentam que todos eles estão lá, né? Que eles fugiram pra lá. Eles se aglomeraram lá, os que sobraram. Eles perderam. Foi mais que eles perderam o objetivo deles, porque. O líder deles morreu, teoricamente. E o médico, o único médico que tinha o conhecimento pra fazer a cura também tava morto. Então não tinha mais o que fazer ali, sabe? Eles meio que perderam a esperança. E os lobos, ele tem a liderança do Isaac, né? Que é um personagem que eu acho que apareceu muito pouco no jogo. Apareceu pra morrer, né? Apareceu pra morrer. Eu acho que como ele é o líder dos lobos, da ditadura e tal, e ele é bem severo, eu acho que rola ali uma exploração de como ele se tornou o líder dos lobos, o que aconteceu. Dá pra fazer uma coisa bem legal ali. Sim, até porque, e agora, né, também? Ele morreu. Porque assim, a Abby já não é mais, já não faz parte mais do lobo, né? Isso não é mais spoiler aqui, né? Porque, enfim, não dá pra falar. Mas ela não é mais, ela não faz mais parte, né? A galera que tava lá com ela, todas se foram também, né? Só sobrou ela. E aí, o que ela vai fazer, né? Tipo, daí, ela vai montar uma facção ela? Ou vai viver só ela? Ela tá atrás dos vagalumes. Então, mas aí ela tem a comprovação de que os vagalumes ainda existem. Ainda existem em menor alguns número. Sim. Ela vai atrás deles. Será que ela vai voltar lá e vai reviver os vagalumes no seu auge? Porque também... Só que tem um porém também. Que quando ela escuta a gravação e o cara fala com ela, aí quando a Ellie chega lá na Califórnia, o cara fala pra ela que capturou uma mulher bombada há 6 meses. Então pode ser que os vagalumes nem estejam mais no mesmo lugar que ela achou, entendeu? Então, até porque eu entendo que quem tava falando com ela ali eram os caras daquela gangue da cobra lá, da caveira. Eu não entendo que eram os vagalumes. Eu acho que não. Eu acho que eram vagalumes de verdade, justamente porque eles perguntam até a unidade dela quem era o líder. E aí ela responde e eles falam... o cara fica até impressionado que, tipo, a filha do médico tá viva. Que ia criar a cura. E aí ele fala o slogan, tipo, olhe e siga para a luz, não sei o quê, quando você estiver na escuridão e tal. Então eu acho que eram vagalumes mesmo, mas tem essa questão, que tem esse lapso de tempo. Ela ficou 6 meses presa. Sim, então, tanto que é notoriamente, fisicamente você vê que ela tá ali um tempo já, né, inclusive. Segundo tópicozinho. Que a gente separou aqui. Já que a gente tá falando de lobo, a gente não pode deixar de falar de lobinho sem falar do quê? Dos serafitas, ou dos famosos cicatrizes, né? Em espanhol, eu tava rugando o espanhol, né? Eles não traduziram, eles deixaram scars. E aí, a gente acha bastante arquivos sobre a profetisa, a mulher que fundou esta religião, que pra quem não sabe, né, conta a história dela nos arquivos, de que ela teve uma visão de que o mundo ia acabar. E aí ela juntou uma galera que acreditou nela num bunker, juntou bastante comida, bastante água, então eles sobreviveram por meses lá. E aí ela começou a ser venerada como uma santa, assim que surgiu a religião. Só que, né... onde tem muito cacique para pouco índio não dá certo, obviamente os princípios delas do amor e da paz começou a entrar em conflito com o quê?
com os militares, né, com os lobos, e começou um conflito ali entre eles. Então eu quero muito que tenha um episódio de flashback mostrando essa mulher salvando o povo, ou ela abrindo o bunker, sabe? No flashback, abrindo o bunker, assim, com ela saindo, ela conversando com a Isaac, ela lá, tipo, mostrando a verdadeira religião, o que ela pregava de verdade, né? Porque ela é uma analogia... Se é que... É. Então, mas pelo Porque que o eu próprio... também vejo muito os serafitas como... fanáticos. Mas vou é uma deixar analogia... essa palavra, porque eu ia falar outra coisa. Mas é uma analogia, a profetisa, ela é uma analogia a Jesus Cristo. Jesus só pregou Óbvio. amor, só falou para as pessoas se amarem. Mas Quem distorceu tudo, foi os próprios os fiéis, seguidores ali. Os seguidores. O fandom. O fandom que estragou. E Quem aí, que estragou a Taylor Swift? Foram os Swifters. Não foram os namorados que traíram elas, porque com eles ela fez os discos, né? Agora. Ela fez arte. Exatamente. Enfim, né, gente? Tem que ver esse ponto aí. Mas eu entendo muito isso também, de que talvez a ideia dela tenha sido realmente legítima, até pelo que o Lev conversa em um momento lá com a ele Abby, fala que você... Ela fala, você nunca leu as escrituras, então você não pode opinar. A Abby começa a falar mal da profetisa, eu acho que, não sei se é o Lev ou a Yara que fala, mas você já leu? É o Lev. Eu só passei assim o olho, ela falou, li o começo, assim, achei meu meh. Então você não pode opinar, meu amor, você tem que ler pra poder você entender a mensagem dela. Gogó! Tem gogó, querido? Até porque tem aquela questão também, né, gente? A gente não pode esquecer que até hoje é o ponto, né? Vou trazer aqui pro mundo real, no caso, né? Levando em consideração que a profetisa se entende como, sei lá, como a salvadora, Jesus Cristo ali da vida, né? E o manuscrito dela é a Bíblia, cada um lê e interpreta tudo de um jeito, né? Exatamente. Então tem esse ponto também, tem esse rolê. Mas isso eu acho que no jogo é explorado, mas muito por documento mesmo, como você falou. Sim, não é mostrado. Tudo que aconteceu dos Serafitas nesse inteirinho do jogo inteiro, e até um tempo antes também, né? Do tempo do primeiro jogo, talvez, é só contado ali mesmo, ou você vê em alguns momentos, em alguns diálogos, quando você acha lá o caminhão que ela foi presa, né, que depois salvaram ela, enfim, que é o caminhão que eles cultivam como um santuário ali, né, pra ela, que fica cheio dos negócios e tal, com os papelzinhos lá e tal. Então, assim, tem tudo isso, mas é muito, não é... São coisas só visuais, que você vê e você entende mais ou menos o que tá acontecendo, até as pinturas que você vai achando na parede, né, nos prédios lá e tal, as pinturas dela lá, que é meio que os caras que eles colocam, é meio que como eles colocassem pra se guiarem, né, pra eles não se perderem ali, porque eles não têm bússola, creio eu. Mas tem esse ponto, né, eu acho que é interessante, principalmente mostrar como da visão dela caiu pra visão do que aconteceu com o Lev, por exemplo, né. Quem distorceu, né? Porque tem uma discrepância gigantesca ali, né. Quem distorceu as palavras dela, como que começou isso, que isso já puxa pro próximo tópico, que é a vida dos Serafitas na ilha, né, pelos olhos do Lev e da Yara. Tipo, podia mostrar o Lev nascendo, a Yara nascendo, a infância, eles na escolinha lá religiosa, tendo os ensinamentos, o Lev começando a se ver como um homem trans, um menino trans. Isso seria muito legal de ver. Esse é o episódio do... Eu ia falar Grammy, mas é do M. Esse seria o episódio do M. Igual o episódio das gays que eles fizeram na primeira temporada, que foi aclamadíssimo. Uhum. Se tiver um episódio contando a vida do Lev e da Yara, se prepara pra chorar. Eu acho que o que eles vão fazer, é capaz deles fazerem, é o que a Yara fala, né? Que chega um determinado momento que quando você chega numa certa idade, lá na tribo deles, lá no lugar, existe um sorteio onde eles vão decidir quem vai pro exército, quem vai pra comida, quem vai casar, quem vai só casar pra procriar, pra continuar a linhagem e tal. Eu acho que é capaz eles começarem mostrando por aí. E aí vai voltando um pouquinho pra trás, contando um pouco antes. Mas eu acho que talvez eles comecem daí, que eu acho que é um bom ponto, eu acho. Até pra você mostrar a diferença do que a gente tá falando, né? A diferença do que a mulher pregava pro que tá acontecendo, pro que estão fazendo efetivamente, porque ela não tá mais ali pra
pra supervisionar, né? Pra guiar as Uhum. pessoas. Então, vai pelo escrito, cada um lê e entende do jeito que quer. E mesmo que vá pelo escrito, alguém tem que liderar. E quem foi essa pessoa? E por que foi essa pessoa? Quem é o líder dos Serafitas Era um agora, né? imediato Não é dela ali, mostrado. que, sei lá, foi ela que nomeou, foi ele que se autodenominou como a nova Sense Márcia, o Xavier ali da galera, né? Tipo, Sim. tem esse ponto. Tem muita. O legal de The Last of Us 2 é isso, que, ao contrário do primeiro jogo, ele tem muito personagem secundário interessante e que Tem deu muito uma mais coisa aprofundada. rolando, né? E que deu uma aprofundada que dá pra gente entender em partes ali o que estava acontecendo. Então tem muito material para eles trabalharem assim. Por isso até que eu acredito que eles não vão contar a história do jogo inteiro e vai dar pra eles separarem ali. Tipo, Esticar mais. eu acho que eles vão fazer a parte a campanha da Ellie nessa temporada, ou ao contrário, que nem o Denis sugeriu. Tipo, a Abby vai lá matar o Joe e depois já vai contar a história dela, né? Vai focar ali nos 3 dias que ela passa em Seattle enquanto a Ellie tá matando todo mundo. E a terceira temporada vai ser a vingança da Ellie. A gente acha muito que eles vão cortar, porque o jogo tem muito material. Eu só acho que eles estão com um problema porque eles querem muito aproveitar o Pedro Pascal, né? E aí, só que ele Mas tem, dá pra ele aproveitar. tem data de validade aqui, né? Não, tem muito flashback. Gente, Não, o eu Pedro sei Pascal, que ele tem, vai mas- aparecer a campanha inteira. Porque jogando de novo, você vê que o Joe morre no Sim. começo, mas ele aparece até o último minuto do jogo, Sim. ele tá aparecendo. Até Sim. o A último última minuto. cutscene praticamente é com ele. É ele. É ele conversando com a Ellie. E pra puxar aqui o nosso último tópicozinho, que é o que aconteceu no hospital após o massacre, né? Que aí contar um pouco dessa parte da história da Abby. Como que Seria ela achou interess- os lobos. Esse Ela rolê, né? achando o pai dela morto, os vagalumes decidindo que eles vão encerrar ali, né? Vai cada um pro seu canto e tal. Em que momento ela decidiu que Seattle era viável pra ela, sabe? E aí podia até emendar esses episódios contando a história do lobo e tal, eles tomando Seattle e eles chegando lá pra ajudar, alguma coisa assim, nesse sentido. Ia ser Porque nos interessante. flashbacks que você tem com ela, que são os pesadelos que ela tem quando ela lembra, né, do dia, ela chega depois, né, quando tudo já aconteceu. Ela chega Sim. lá. O que E ela por que tava fazendo antes? Aonde ela tava, exatamente, esse é o ponto. Né? Tanto que tem um negócio, tem uma cena que eu não tinha prestado atenção no começo e que é muito sutil, assim, é um negócio de mestre, assim, gente, é cinema puro aqui, que é o Levi fala, começa a conversar com ela vários momentos sobre a questão da luz, a questão de que você vê a luz, então significa que você ainda tem esperança nas coisas, e todo momento e durante essa jornada, em todo momento ela tá sonhando com esse dia, né, o dia do hospital, e ela sonha sempre que ela chega lá, o pai dela já tá lá estraçalhado, né? Uhum. E numa das últimas vezes que isso acontece com ela, o Levi, antes dela ser capturada lá, ela sonha que ela chega e o pai dela tá vivo, e tem uma luz atrás dele, ou seja, meio que ela renova a esperança dela em busca por conta Na do vida. próprio Levi, né? Sim. Será que o Levi vai virar o novo... Ela consegue encontrar a paz fazendo as coisas boas na vida, em vez de ficar pensando só na morte do pai dela. Sim, tanto que ela meio que dizia... porque em tese, quando ela vai lá naquela cena do cinema, ela ainda tá puta da vida porque a Ellie matou a galera dela, né? Mas E ela só o irmão do descobre Joe. isso bem no final. Sim, então, é isso que eu tô falando. ainda Tanto que ela tem aquilo esse tá bem sonho no antes. começo. E depois ela já nem lembra mais disso. Tanto que no final, a hora que depois que Ela só ficou, quer salvar as crianças. ela ficou pendurada lá no pau de sebo. Lá, ela, a própria, ela vira pra ele várias vezes e fala, olha, deixa isso pra lá, gata, né? Tipo, supera esse rolê que, enfim, não vai valer de nada. Olha o estado que a gente tá aqui. Você tá toda arrebentada, com a barriga toda rasgada. Uhum. Eu tô toda arrebentada aqui, que eu não tô me aguentando em pé. Perdi todas as massas que eu tomei, zoei. Você vê o estado que eu tô. Cortaram meu cabelo, fizeram um corte da Maria Gadu na minha cabeça, tiraram minhas trancinhas loura, tudo que eu cultivei todos esses anos. Prenderam o menino lá no poste junto com ela tava com a pele toda queimada, tipo, porque ficou no sol exposta. Tipo, gata, deu, né? Acho que já deu aí, né? Sim. Talvez o futuro realmente sejam os vagalumes lá, né? Porque ainda assim, eles estavam procurando cura, né?
Eles não estavam igual, por exemplo, os lobos, que estavam só ali criando exércitos e querendo a supremacia ali, ou os próprios serafitas também. Porque chega uma hora que o próprio Levi fala: por que vocês estão brigando? Por que tá acontecendo essa guerra dela? Não sei bem quem começou tudo isso aqui. Eu só tô lutando. Eu só tô aqui no meio. A gente Uhum. sabe que, em tese, na visão que a gente tem do jogo, quem começou foram os lobos quando mataram a profetisa lá dos serafitas. Mas será que não aconteceu alguma coisa antes? Enfim. Tem O todo que esse é que ela rolê. foi, se eu não me engano, ela foi tentar negociar a paz com ele, né? E ele É, capturou ela, exatamente. um negócio Sim, assim. Sim. Essa cena tem que mostrar, gente. Eu quero diálogos de milhões. Neil Druckmann, Craig Mazin. Eu nunca pedi nada pra vocês. Eu quero ver a profetisa sendo morta. Eles vão chamar a Fenke Jensen pra ser a profetisa. Olha, ia ser tudo, viu? Eu gosto dela. Ela vai vir voando igual a Fênix. Inclusive, ela ninguém falou dela no elenco, né? Se Não, vai ainda ter não. ou não. Ainda Ai, não. gente, olha, tem muita coisa pra eles explorarem. Tem muita coisa pra eles deixarem essa temporada, ó, ainda mais rica. E dar uma enrolada aí pra ver se sai o terceiro jogo, né? Pra poder ter mais temporada ainda. Sei, Porque sei. senão vai ter que ser encerrado na terceira mesmo, no máximo, assim. Não dá. The Last of Us, infelizmente, não tem enredo pra mais de 3 temporadas. É o máximo que eles vão poder fazer. Mesmo que eles enrolarem muito, assim, não. Mas aí vai perder o gás, né? O povo vai enjoar. Então, Vai. acho que. Bom, gente, é isso. Esses foram os pontos que a gente pensou aqui que precisam estar na segunda temporada de The Last of Us. Uhum. Se você tem alguma coisa aí que você queira ver também, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar e se inscrever neste canal. E espalhe a palavra Game Over para os seus best friends forever. Lembrando que tem vídeo toda terça-feira e podcast às quintas-feiras a cada 15 dias. É isso, até a semana que vem. Mas Como é que os serafitas falavam? A saudação deles? Eu não sei, eu lembro dos lobos, que a sua morte seja. Que ela te rápida. guie, que ela te proteja, era um negócio assim. Não, dos lobos é que sua morte seja. Não, Que sua vida seja longa e sua morte e seja sua rápida. morte seja rápida. Essa aí É isso. Namastê.